Olá, hoje a nossa conversa é sobre um tema central do direito administrativo, a responsabilidade nos contratos públicos. Com a nova lei de licitações, a 14.133, a gente vai responder uma pergunta muito importante. Quando alguma coisa dá errado num contrato com o governo, quem é que paga essa conta, afinal? Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? E é exatamente isso que a gente vai descobrir juntos. Vamos analisar passo a passo como a lei divide as responsabilidades entre a empresa que foi contratada e a própria administração pública. Para organizar bem o nosso raciocínio, a gente vai seguir essa estrutura aqui. Vamos começar com o princípio mais importante de todos, depois a gente passa pela execução e pelos encargos, analisa aquela exceção que todo mundo precisa saber e, no fim, faz um resumo para não esquecer de nada. Perfeito, então. Vamos começar pelo começo. O tema da responsabilidade contratual na nova lei parte de um princípio básico, uma verdadeira regra de ouro que vai servir de base para todo o resto que a gente vai conversar. De um jeito bem simples, responsabilidade contratual é o dever de cumprir o combinado. Isso vale tanto para a entrega do serviço ou da obra, que a gente chama de objeto, quanto para o pagamento de todas as contas que vêm junto, como impostos e salários, por exemplo. E aqui está ela, a nossa regra de ouro, escrita na lei. O artigo 121 é muito claro. Reparem bem na palavra somente. O legislador colocou ela aí de propósito, para não deixar nenhuma dúvida. A responsabilidade principal, a regra geral, é inteirinha da empresa contratada. Certo. Agora vamos ver como essa regra de ouro funciona na prática, começando pela execução do contrato em si, ou seja, a entrega da obra ou a prestação do serviço. O artigo 119 da lei é bem detalhado sobre o que acontece se o serviço ou a obra apresentar algum problema. Ele diz que a empresa contratada é obrigada a consertar tudo por conta própria, sem nenhum custo extra para a administração. Isso pode significar reparar, corrigir ou até, se for o caso, refazer tudo do zero. Agora um ponto super importante. Quando a gente fala de obras, a lei traz uma garantia mínima de 5 anos. Durante todo esse tempo, a responsabilidade da construtora pela segurança e pela solidez da construção é objetiva. O que isso quer dizer? Que se aparecer um problema, a obrigação de corrigir é dela, sem nem precisar discutir de quem foi a culpa. E essa responsabilidade não para por aí, não. O artigo 120 deixa bem claro que, se a execução do contrato causar qualquer tipo de dano, seja um bem público ou a um cidadão, quem responde é o contratado. Isso mostra uma coisa fundamental. A fiscalização que o governo faz não tira nem diminui essa responsabilidade da empresa. Ok, já entendemos a responsabilidade sobre a execução, a parte física do contrato. Agora vamos para o outro lado da moeda, as obrigações financeiras. No fim das contas, quem é que paga as contas que surgem durante o contrato? Bom, os encargos são todas essas despesas que aparecem por causa do contrato. Isso inclui salários e direitos dos funcionários, as contribuições para a Previdência, os impostos e até mesmo dívidas com fornecedores. E como a gente já viu, a regra geral joga toda essa responsabilidade direto no colo do contratado. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: se a empresa contratada não pagar seus funcionários ou seus impostos, isso, por si só, não faz com que o governo se torne responsável por essa dívida. A nossa regra de ouro continua valendo. A dívida de um não vira automaticamente a dívida do outro. Mas, como quase tudo no direito, sempre existe uma exceção. E olha, essa é a parte que mais aparece em provas e concursos. Apesar da regra ser a responsabilidade total do contratado, existe sim uma situação bem específica em que a administração pública pode ser chamada para pagar a conta. E essa exceção é bem restrita, viu? Ela só vale para um tipo bem específico de contrato, o de serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra. Pense, por exemplo, naqueles contratos de limpeza ou de vigilância, em que os funcionários da empresa trabalham o tempo todo e só para aquele órgão público. O legal de ver assim lado a lado é o contraste. De um lado, a regra geral absoluta. O contratado paga tudo. Do outro, a exceção. A administração pode ter que pagar algumas contas, mas perceba a condição que é indispensável. Isso só acontece se ficar comprovado que ela falhou na sua obrigação de fiscalizar o contrato. E aqui muita atenção porque dentro da exceção a responsabilidade da administração ainda se divide. Para os encargos previdenciários, a responsabilidade é solidária. Na prática, isso quer dizer que o credor pode cobrar a dívida toda tanto da empresa quanto do governo. Já para os encargos trabalhistas, a responsabilidade é subsidiária. Ou seja, o governo só paga se a empresa contratada não tiver como pagar primeiro. Mas o ponto principal, a chave que abre essa porta, nos dois casos, é a mesma. É preciso provar a falha na fiscalização. Chegamos ao nosso resumo final. Agora é a hora de organizar e fixar as ideias mais importantes que a gente viu até aqui.
Então, vamos lá, recapitulando os pontos essenciais. Primeiro, a regra de ouro. É fundamental lembrar que a responsabilidade por tudo, execução e encargos, é em regra só da empresa contratada. Segundo, a exceção é um funil bem estreito, só vale para serviços contínuos com mão de obra exclusiva e principalmente só se for provado que a administração falhou ao fiscalizar. E terceiro, mesmo na exceção, a responsabilidade do governo varia. É solidária para dívidas previdenciárias e subsidiária para as trabalhistas. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Vimos que a falha em fiscalizar pode gerar uma responsabilidade enorme para o Estado. Isso nos leva a pensar, será que fiscalizar um contrato é só um procedimento burocrático ou é, na verdade, uma ferramenta essencial para garantir direitos e proteger os trabalhadores? Fica aí a questão para a gente pensar. Até a próxima!